Bom pessoal, como vai você? Tudo bem? Eu sou Reinaldo Alexandre e este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. Gostaria até de mudar este nome, porque esse nome foi dado porque eu não encontrei opções. Todos aqueles nomes que eu coloquei, tentei colocar, já existiam outros canais com aquele nome. Nomes mais criativos que esse, né? Eu acabei colocando esse por falta de opção. Depois de umas 3 ou 4 vezes que eu tentei colocar, vi que já havia canais, né, com os nomes que eu havia escolhido. Eu acabei optando por esse por falta de opção naquele momento. Mas, quem sabe, né, no futuro eu venha trocar esse nome por um nome mais leve, né, mais criativo, que atenda melhor a finalidade desse canal, ok? Eu quero dizer, né, para você aqui hoje, mais uma vez, sobre a idealização, né, de deuses. Deuses no passado sempre foram idealizados por centenas, talvez milhares de anos, até que chegou um tempo que aqueles deuses, né, e as suas narrativas se colapsaram, porque elas não se sustentaram num dado momento da história, elas se tornaram inviáveis e não se sustentaram. O mesmo pode acontecer com o Deus, né, idealizado por aí. Esses deuses, né, são muitos deuses idealizados por aí. Muitos deuses se derivaram do Deus de Israel e deram origem a centenas de religiões que andam por aí. Cada religião tem uma derivação do Deus de Israel, uma derivação específica para aquela religião do Deus de Israel. Elas se baseiam em distorções, né, daquilo que está escrito na Bíblia, ainda que muitas vezes aquilo que está escrito na Bíblia não é uma verdade, mas elas se autossustentam, né, daquilo que está escrito lá. E muitas vezes se autossustentam mudando o contexto daquilo que está escrito, né, mudando a finalidade, o sentido daquilo que está escrito lá, alterando completamente o que está relatado. Então chega um dado momento que elas não se sustentam. Essas derivações dos deuses de Israel que está por aí, ou a derivação, essas muitas derivações do Deus de Israel que estão por aí, vai chegar um dado momento que elas não vão se sustentarem, porque são narrativas mentirosas, inconsistentes. Pegam um fato, né, do passado, que aconteceu no passado, transfere para o presente e às vezes para o futuro, para poder sustentar aquele sacerdote, né, ou sustentar as narrativas daquele sacerdote que está reinando, né, no momento da história dele. Então, para ele se sustentar, para ele reinar sobre um determinado número, né, de pessoas, sobre aqueles adeptos daquela religião, ele usa aquelas narrativas que deram certo no passado para se perpetuar ali, ok? Eu vou dizer para você aqui mais claramente. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia, quando a Bíblia fala que apareceria um homem que se levantaria contra um determinado grupo de pessoas, a Bíblia fala que ele se levantaria contra todo Deus. Não fala que ele se levantaria contra os cristãos, fala que ele se levantaria contra todo Deus. Não estaria contra o Deus de Israel? Se fosse, né? Se acaso fosse na atualidade ou no futuro, ele se levantaria contra o Deus de Israel, ele se levantaria contra o Deus dos cristãos, ele se levantaria contra o Deus dos muçulmanos, contra o Deus dos indianos, contra Buda e toda a religião que está por aí. Nada especificamente contra o cristão, se isso fosse na atualidade ou no futuro. Mas aquilo está dizendo que aconteceria no passado. Mas as religiões precisam se sustentar, né? Os sacerdotes precisam reinar sobre um determinado grupo de pessoas. Se pegarmos, por exemplo, o que Jesus disse que aconteceria perseguição para quem? Aconteceria perseguição para aqueles seus seguidores da sua época. Naquele time da história aconteceria uma perseguição sobre os seus seguidores, mas naquele momento da história, nada para o futuro presente ou para um futuro que ainda para o presente ou para um futuro que ainda virá. Infelizmente, as religiões mudam, alteram, adulteram, violam, né, abusam daquilo que está escrito para poder se autossustentarem. São um Deus idealizado. Então, um Deus, quando ele é idealizado e conta-se uma mentira sobre aquele Deus, é preciso que se conte outras mentiras para sustentar aquela mentira contada a respeito daquele Deus. Então, é assim que acontece, infelizmente.
E um dia a ficha cai, as religiões duram aí centenas, às vezes até milhares de anos, mas uma hora elas se colapsam, elas se autodestroem e destroem também aquele Deus que elas idealizaram. Então os deuses são idealizados. Cada religião, ela idealiza um Deus ou idealiza Deus de uma maneira diferente. Não quer dizer que alguma delas esteja certa. A probabilidade de alguma delas estar certa na idealização do seu Deus, para mim, é zero. É zero multiplicado aos milhões. Porque não tem como você idealizar um Deus e aquele Deus ele ser a verdade daquilo que você narra, daquilo que você ensina, daquilo que você aplica a sua vida e a vida dos outros. Porque a percepção, né, ou seja, um Deus, ele é uma coisa muito complexa. Ele vai muito além daquilo que a imaginação do homem pode assimilar, né? Se é que esse Deus ele existe, a mente humana não consegue assimilar o que é realmente esse Deus. Somos um verme qualquer, num canto qualquer do universo infinito. Então não tem como assimilarmos o conteúdo, a consistência, né, a composição de um Deus. Então, por mais que uma religião se diga, né, que ela é a verdadeira, e para ela, para aqueles que estão ali dentro ali, eles estão seguindo a religião verdadeira, aquela religião deles é a religião certa, a religião do outro é a religião errada, aquele Deus que ele está idealizando é o Deus perfeito e o Deus que a outra religião está idealizando é um Deus imperfeito, isso não é verdade, ok? É verdade somente para aqueles que estão ali dentro daquela religião. E olhando por esse lado, né, todo Deus é perfeito, porque ele está... aqueles adeptos que estão ali estão abraçando aquele Deus, aquela idealização daquele Deus. E então para eles aquele Deus ali é perfeito e o Deus do outro é o Deus imperfeito. É um negócio bacana, entendeu? Mas não é uma verdade. Não é nada que vai trazer uma sustentação eterna. Aquilo ali, aquela pessoa perecendo, vai perecer aquela ideia, vai perecer aquele Deus. E se não tiver alguém para dar continuidade àquelas narrativas daquela religião, a religião também vai perecer e vai deixar de existir. Ok? Eu vou deixando um forte abraço para você e desejando graça e paz.